Olá, pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Mais um dia estamos aqui na presença do Senhor para meditar sobre uma palavra maravilhosa que Ele colocou no meu coração e que eu quero compartilhar com vocês. E peço que vocês compartilhem. Quando o Senhor colocou no meu coração o desejo de falar sobre a palavra dele no YouTube, para que a gente possa espalhar a palavra do Senhor a tantos que precisam. E o título da nossa mensagem de hoje é: Onde está a paz que você procura? Eu estava pesquisando aqui, por 344 vezes aparece a palavra paz na Bíblia. 9.480 vezes em versículos que contêm a ideia da paz. Gente, eu fico pensando, por que será que muitas vezes a Bíblia bate na mesma tecla em determinadas palavras, repete tantas vezes, né? Nós já vimos que a palavra não temas, não tenha medo, aparece por 365 vezes na Bíblia, para que a gente de fato coloque isso na nossa mente, no nosso coração, para que isso de fato enraize na nossa vida. 9.480 vezes aparecem versículos que contém a ideia da paz, a paz que o Senhor Jesus conquistou na cruz para nós, para que a gente possa desfrutar com tranquilidade, com harmonia, os conflitos dessa vida. A primeira passagem da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês está em Gênesis 15:15. Aqui Deus falando com Abraão. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Aqui o Senhor está mostrando para nós, através dessa conversa que ele teve com Abraão, que ele cuida de nós desde o nosso nascimento até a nossa morte, até a nossa partida para a eternidade. E o que o Senhor diz aqui? Que ele irá em paz. Então a paz do Senhor acompanha aquele que crê e ela acompanha a nossa vida inteira, né? E mesmo sendo os momentos de adversidades, a paz, ela nos acompanha. Então, existem vários tipos de paz. A paz espiritual, a emocional e a nos relacionamentos. A espiritual é aquele estado de espírito, né, que eu acho que é a paz mais importante. É aquela que a gente vai, né, estudar até nos próximos versículos, né, que é uma paz que é um fruto do espírito, né, uma coisa conquistada mesmo, cultivada. Filipenses 4, 6 e 7, antes de João, diz assim, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansioso por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente, em Cristo Jesus. Gente, que versículo lindo, que versículo tão atual, né? Uma coisa escrita há tanto tempo. E aqui quando o Senhor fala sobre paz, ele fala que a paz que ele nos dá guarda o nosso coração e a nossa mente. Então, Deus, ele é inexplicável, mas nós conseguimos entender quando paramos em um versículo como esse e nos colocamos diante disso, diante dele, porque quando ele fala que o meu coração, falar dos meus sentimentos e fala sobre a minha mente, que é o meu conhecimento, a minha parte intelectual, aquilo que a minha sabedoria, quando ele fala, eu guardo a mente e o coração de vocês com uma paz que o mundo não conhece. Então, como que a gente pode encontrar, né, essa paz? Através dos nossos pedidos a Ele. Ele é um Pai amoroso e Ele nos ouve sempre. Ele nunca está ocupado demais para que não possa nos ouvir ou ver o que estamos passando. E aqui ele fala,
deixem conhecidos a mim, falem para mim tudo o que vocês estão precisando, através da oração, da súplica, mas sempre sejam gratos. A gratidão faz parte do aprendizado, né? A gratidão é uma coisa que tem que ser trabalhada em nós. Nós precisamos aprender a agradecer nos mínimos detalhes, porque isso agrada ao Pai. Agora vamos falar de João. João, o capítulo 14, 27, o versículo, diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. De novo, aqui o Senhor está falando de uma paz que não é comum encontrarmos no mundo e que ele fala de novo para não perturbar o coração. Isso significa, não deixe que os sentimentos do mundo tirem a paz de vocês, né? Eu vou dar uma paz a vocês, eu vou deixar uma paz. Quando ele partiu desta terra, morreu e ele ressuscitou, ele nos deixou essa paz através do Espírito Santo que habita em nós e nos mostra sempre o caminho que devemos andar. E Mateus 5:9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui, o bem-aventurado significa felizes. Felizes as pessoas que conseguem levar a paz. Os pacificadores. Você está numa situação de conflito entre os relacionamentos, entre os indivíduos. Se você consegue ficar em paz e levar a paz, você é considerado filho de Deus. Esse é o conflito entre os indivíduos, que é a paz nos relacionamentos, que para mim, hoje, é o mais difícil. Porque você pode ficar na sua vida, né, com seu celular, no seu mundo, e você ter essa paz de espírito, porque aí você escolhe, né? Você escolhe. O bom da paz do espírito e a paz emocional de hoje em dia, você pode escolher, nós temos essa liberdade, o que vai nos atingir, né? Então eu não vou ver um filme que pode me trazer algum sentimento ruim, eu não vou conversar com tal pessoa, porque pode me trazer alguma coisa que eu não quero, pode ser uma pessoa tóxica, então eu consigo evitar. Mas e os relacionamentos? Nós não vivemos no mundo sozinhos. Nós precisamos de paz nos relacionamentos com as pessoas da nossa família, com os nossos vizinhos, com as pessoas que nos cercam, até as pessoas que estão longe, mas que de alguma maneira influenciam na nossa vida, nos nossos sentimentos. E aqui o Senhor fala, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que buscam viver em paz. Quando o Paulo diz que as tribulações são breves e momentâneas, né, que causam em nós um peso de glória muito grande, ele quer dizer ele quer dizer exatamente isso. Os conflitos, eles vão acontecer, mas que bom que a gente consegue ultrapassar tudo isso com essa paz que o Senhor nos deixou, que ele fala aqui em João 14, e ele fala, não andem ansiosos, né? Não fujam, né, dos problemas, dos conflitos, eles vão existir, mas você busque neles a paz que você consegue. Aí eu fiquei pensando, né? Paz é um sentimento? Sim, é um sentimento. Paz é um sentimento, é algo que sentimos ou não sentimos. E é um fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, ele está lá em Gálatas 5, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, mas todos os frutos do Espírito são cultivados. Eles raramente nascem com a gente. Durante nossa vida, nós buscamos os frutos, né? Fruto nada mais é que algo que foi semeado, né? É uma colheita. Então, a paz também é um deles. E aí, vocês sabem que sempre eu gosto de buscar o significado, né? Eu fui buscar o significado de paz. E aí, quando a gente para analisar, né, o sentido da palavra, o significado do termo, a gente vê o quanto isso influencia no nosso dia a dia, né? Então, o significado de paz é a ausência de problemas. Gente, quem que consegue hoje, no mundo de hoje,
viver com ausência de problemas. Não tem. Tranquilidade, harmonia, né? Ausência de conflitos, ordem, respeito. Meu Deus, se a gente parar se eu perguntar para você hoje o que de tudo isso que eu falei, da ausência de problema, da tranquilidade, da harmonia, ausência de conflito, ordem, respeito, você consegue viver tudo isso no mundo de hoje? Não, impossível. Nenhum de nós hoje consegue ter, se nos apegarmos somente às circunstâncias, nenhum de nós vive isso. Nós não temos tranquilidade, nós não vivemos em harmonia, nós temos muitos conflitos, não temos ordem, o respeito já acabou, não existe respeito mais de filho para pai, para professor. Então, assim, nós não temos essa paz no mundo, não existe. Não é um esforço excessivo para vivermos em sociedade hoje em dia. Mas quando nós vemos lá que paz é um sentimento cultivado, é um fruto que brota de experiências vividas com Jesus, nós conseguimos viver essa paz que ele fala. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre Gálatas 5, 22, 23. Gálatas é maravilhoso porque fala sobre todos os frutos do Espírito e todos eles são cultivados. É difícil você dizer, eu nasci paciente, eu nasci boa. Não, a gente foi cultivando isso durante a nossa vida, através de experiências, através da nossa fé. Então, eu vou comentar um pouquinho com vocês aqui o Gálatas 5, 22, 23. Quando falamos sobre o fruto do Espírito, a paz é um deles. É uma serenidade, é uma harmonia profunda que só vem de Deus, diferente da ausência de conflitos do mundo. É uma tranquilidade inabalável, que guarda, que protege o nosso coração e a nossa mente. Já falamos sobre isso, mesmo em meio às dificuldades. Essa paz é cultivada. Como? Onde buscar? O título lá, onde está a paz que você procura? Está na nossa fé e nas experiências vividas. Enfim, é uma busca constante de uma qualidade de vida. Amém? Agora nós vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade. Senhor, eu venho te pedir hoje, derrama essa paz sobre esse mundo conturbado, contaminado, poluído. Senhor, precisamos dessa paz, dessa tranquilidade, dessa serenidade. Vivermos, Senhor, em constante harmonia com todas as pessoas. Senhor, nos ajuda a sermos respeitadas e a respeitar. Ó Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos hoje. A vida da minha família, dos meus irmãos, dos meus amigos. Senhor, derrama sobre nós a tua paz, que foi conquistada a duras penas naquela cruz, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, e com o coração agradecido, eu quero te pedir, Senhor, que nos aceite como somos, para que a gente possa conviver uns com os outros nesse mundo, Senhor. Porque a tua paz, Senhor, excede todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, nosso muito obrigada. Amém.